puxa caneta, vai, né? Professor, né? Professor adora o quadro, né? Sim, mas hoje eu estou só para falar. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Hoje eu vou falar sobre um tema que está presente em todas as vidas de todos os seres humanos que habitam o planeta Terra, que são os conflitos. Se nós voltarmos ao passado, né, às várias encarnações passadas, nós vamos chegar a um momento em que nós fomos criados simples e ignorantes e evoluímos e fomos progredindo. E estamos no momento atual agora, no nosso estágio evolutivo. Segundo a doutrina espírita, esse estágio que nós estamos estamos na categoria de espíritos de terceira ordem, isto é, espíritos onde a matéria influencia o espírito. Vamos progredir mais algumas encarnações, chegaremos à segunda ordem, aonde o espírito predomina sobre a matéria. E depois chegaremos ao último estágio, que é o estágio em que nula é a influência da matéria. Então, segundo Kardec, os espíritos puros não sentem nada enquanto espírito. Nada que a gente pode sentir, nem com as sensações que nós podemos sentir. É um outro nível. Só que nós estamos ainda no terceiro nível. E quando a gente fala de terceiro nível, se a gente fosse fazer uma pirâmide evolutiva, nós vamos ver uma infinidade de processos evolutivos, certo? Até chegar lá em cima, aonde eles serão iguais, isso é, não vão perder a sua individualidade, mas os seus pensamentos, os seus desejos e os seus gostos estão totalmente alinhados com o pensamento divino. Por isso eles são iguais. Então, se você perguntar a Jesus no mundo espiritual uma coisa e perguntar a outro espírito puro a mesma coisa, eles vão responder da mesma forma, ok? Porque eles são perfeitos, mas nós não somos perfeitos. E aí, como não somos perfeitos, nós temos um modo de enxergar o mundo, não é isso? Se eu perguntar aqui hoje como está a política atual, cada um aqui tem uma forma de enxergar. Será igual? Não será. Se eu perguntar aqui qual é o melhor time do mundo, Flamengo, todo mundo vai chegar e falar que é Flamengo, por quê? Porque o Flamengo é o melhor do mundo. Não? Então, há controvérsia, né? Então, por quê? Se eu chegar e falar assim, vamos separar só os flamenguistas, eu vou dizer, olha, o melhor jogador do Flamengo hoje é o zagueiro César. Alguns vão concordar, outros vão, e assim vai. Então, mesmo entre os grupos e os microgrupos, nós sempre vamos achar uma forma diferente. Mesmo que se encontrarmos duas pessoas que estão com o pensamento totalmente alinhado, eles também vão discutir e vão levar o seu rumo de forma diferente. Por quê? Porque somos individualidades e temos os nossos pontos de vista. Uma coisa, hoje, quando nós falamos, exemplo, cristianismo, quando falamos cristianismo, as pessoas têm uma ideia e acham que o cristianismo nasceu como se fosse uma história retinha, e aí chegamos hoje e temos o cristianismo que a gente conhece. Não é assim. Então, antes de Constantino, lá no século II, existiam centenas de formas que os historiadores hoje chamam de cristianismos. Tem várias formas de cristianismo, várias formas de enxergar Jesus. Então, nos 4 evangelhos, se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que tem diferença. O evangelho de João, que foi o último a ser aceito, Jesus é Deus, pronto, acabou. Jesus não chora e vamos embora. No outro evangelho, Jesus já está chorando, chora lágrimas de sangue, né? Pergunta, oh meu Deus, o que está acontecendo, né? O evangelho de Tomé, Jesus não tem Jesus fazendo milagres,
não tem a infância de Jesus, é só Jesus ensinou e acabou. Então, são várias formas diferentes de enxergar Jesus. Até que chegou lá em Constantino e ele chegou e disse: olha, vai ser assim. O cristianismo é isso. E os outros? Os outros são heréticos. E ponto. Como a história do dinheiro também é assim. Dinheiro, papel. Antes do dinheiro, as pessoas faziam o quê? A troca, o escambo. Até que alguém chegou e disse: olha, isso aqui, tá vendo esse papel? Este papel vale 2 cabras. Esse papel aqui vale 1 cabra e meia. Esse papel aqui vale 1 pão. A pessoa: é ruim, isso aí é papel, isso não é cabra. Não, mas você tem que acreditar que é assim. Mas eu não acredito, olha só. Ou você acredita ou você morre. O que você escolhe? Eu escolho acreditar. Então, a partir daí, as pessoas depositaram valor, o dinheiro. Então, mas a pessoa não todos chegaram à conclusão da mesma forma. Então, por quê? Porque são formas diferentes de pensar. E aí, beleza, veio Constantino, aí padronizou, né? O cristianismo é isso. Aí foi passando o tempo, pessoas dentro do próprio cristianismo discordavam, mas não falavam nada. Por quê? Porque alguns tinham poder e outros não tinham, e as pessoas iam seguindo, até que chegou um momento em que algumas ideias eram tão discordantes que eles começaram a falar, muitos morreram, e aí depois nasceu a chamada Reforma Protestante, que nada mais é que uma forma diferente de enxergar o Cristo. E aí eles se afastaram, né? Diz a lenda que as pessoas chegaram para Lutero e falaram: Lutero, mas você tirou as imagens, você tirou os rituais, você tirou as vestes, você tirou isso, você tirou aquilo, não sobrou nada. Aí dizem que o Lutero virou para a pessoa e falou assim: não, sobrou o Cristo, né? E aí o tempo passou e todos seguiram exatamente do jeito que ficou? O que vocês acham? Não. Quantas denominações protestantes existem hoje? Hã? Alguém consegue? Por quê? Todos seguem o Cristo, mas todos têm uma forma diferente de enxergar o Cristo. E isso é muito natural. E se você for, escolhe uma denominação qualquer, você vai lá e perguntar àquelas pessoas qual é a melhor forma de seguir o Cristo, também você vai achar divergência. Porque é uma característica nossa, é da nossa individualidade. E no Espiritismo é a mesma coisa. Por que que no Espiritismo, a doutrina espírita não tem rituais? A doutrina espírita não tem ritual porque o Kardec acordou um dia e falou: esse negócio de ritual cansa, não é isso. Por quê? Na época de Kardec, as pessoas que estudavam o Espiritismo eram pessoas de diversas religiões. E o projeto de Kardec dos espíritos superiores era que o Espiritismo viria para auxiliar as religiões. Então, na época de Kardec, tinha pessoas que eram católicas e espíritas, protestante e espírita, muçulmano e espírita, esotérico e espírita. Ora, se existem várias pessoas com várias crenças diferentes, se você estabelece um único ritual, esse ritual vai chocar com o ritual do outro. Percebe? Por isso que o Espiritismo não tem rituais, nem cultos, nem liturgias, porque uma liturgia que você crie vai chocar com a crença do outro. Então o Espiritismo traz ensinamentos, cada um vai usar segundo o seu critério, segundo o seu desejo, e a cada um será dado segundo as suas obras. E é por isso que no Espiritismo não tem regra de conduta. O espírita não come carne, o espírita corta o cabelo 1 centímetro depois da lua cheia, o espírita faz isso, o espírita... Não tem isso. A única coisa que eu acho que deveria, esse negócio de torcer pro Vasco, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso, né? Eu acho que tem que, né?
Para a gente, né, progredir mais nesse mundo. Mas tudo bem, a brincadeira com nossos amigos vascaínos. Mas, por quê? Porque isso é de foro íntimo. Isso é de foro íntimo. Então, Kardec já sabia disso. E por isso que ele não tem rituais. Mas a forma de enxergar e a forma de aplicar o espiritismo vai variar ao infinito. Por quê? Porque existem infinitas pessoas fazendo de forma diferente. Você nunca vai encontrar em um centro espírita tudo exatamente igual. Começa assim, começa assado. Cada um escolhe. Existem padrões em alguns lugares, mas isso aí é a escolha da pessoa, não é do espiritismo. Percebe? Ah, Jorge, e o que é certo e o que é errado? Não tem certo nem errado. O que o espiritismo visa é o progresso moral. E isso é o mais importante. É isso, o espiritismo não abre mão. Mas também deixa a cada um o direito de fazer. Claro que, dentro da lei de sociedade, a pessoa também não vai fazer qualquer coisa a qualquer momento, né? Eu não vou chegar aqui, né? Agora vou botar o hino do Flamengo e sair cantando o hino, né? Fala assim, ô gente, espera aí. Jorge, a pessoa aqui não veio para ouvir isso, tá certo? Então tem a dinâmica social. Mas isso aí, olha gente, no nosso centro o passe é antes, o passe é depois. A gente apaga a luz, bota a luz azul, bota a luz vermelha. Aqui as cadeiras é envezada, a cadeira é branca, a cadeira é azul, a mesa é branca, a mesa é vermelha. Isso aí é conforme cada um. Claro que as pessoas tentam, e é difícil porque nós seres humanos enxergamos padrões, nós buscamos padrões, isso é natural, né? Os psicólogos, se eu botar aqui um negócio meio torto, vai ter alguém que vai ficar tentado a vir aqui e acertar. É natural nosso, né? Então, claro que uns têm muito, outros têm pouco, mas que incomoda em alguns. Então, esse padrão é normal aquilo que a gente tem, essa necessidade. Só que o problema é quando o padrão, o costume se torna regra. Esse que é o problema, porque aí quando alguém diz, não acho que não deveria ser assim, e aí vem outro problema da religião, que é chamada tradição. Isso é, a tradição é um grande problema, porque ela quase que, vamos dizer assim, irmã da religião. Fulano de tal fez assim, então todo mundo vai ter que fazer assim, porque fulano de tal. Aí vem alguém e diz, olha, acho que não deveria ser assim não. É igual uma história que um conhecido meu conta, que ele viveu isso. Ele trabalhava num quartel, e aí ele era oficial de dia, e aí ele tinha olha, vou ter que botar um soldado na guarda, o soldado no paiol, o soldado não sei aonde, soldado na coisa e o soldado no portão tal. Aí beleza, aí bota lá. Segundo dia, bota soldado lá, soldado lá, soldado lá, soldado no portão. E aí ele parou, mas por que tem que botar 2 soldados no portão? Aí ele perguntou um outro oficial, por que tem que botar 2 soldados no portão? Tem que botar porque tem que botar, ué. Você é pago para quê? Para executar a ordem. A ordem não é botar o quê? Qual é a ordem? 2 soldados no portão. Mas ele não aceitou aquilo. O que ele fez? Foi fazer uma pesquisa. E aí ele começou a ver lá os diários, né? Foi vendo, até que chegou um dia, 1 ano e pouco antes, um coronel reformou o quartel e mandou pintar aquele portão. Só que como era um portão que passava muita gente, o que ele fez? Botou 2 soldados ali para não deixar ninguém tocar na tinta que estava fresca. O outro que veio, tinha 2 soldados, botar 2 soldados lá no portão, aí botou. Aí o outro veio e botou, e o outro veio e botou. Percebe? Quando ele viu esse erro, o que ele percebeu? Isso é um equívoco. Aí mostrou às pessoas e todo mundo, menos 2 soldados para a gente botar na escala. E acabou o problema. Por quê? Era no quartel. Agora, quando é na religião, aí é um problema. Jesus passou por isso, né? Jesus passou por isso. Quem é você para falar? Nós temos por pai Abraão.
os profetas. Porque isso é natural nosso. Então, essa necessidade do conflito, ela nasce da onde? Primeiro, da nossa individualidade, da nossa forma de enxergar o mundo e, junto com isso, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Por quê? Porque, de modo geral, nós pensamos no nosso ponto de vista e sempre achamos que o nosso ponto de vista é o certo. Por isso que, de modo geral, todas as religiões acham que o quê? A sua religião salva e as outras vão para onde? Para o inferno. Não é isso? Aí a obra de Deus seria muito imperfeita, né? Porque ele ia escolher. Eu gosto daquele do Porta dos Fundos, né? Do Deus da Polinésia, né? O Deus da Polinésia lá, olha, qual é o Deus? O Deus certo era o Deus da Polinésia. Deu azar, tá vendo? Mas eu não sabia. Já pensou se Deus fosse injusto a esse ponto? Mas isso por quê? Porque as pessoas têm essa tendência. Quando fala de religião, o certo é isso. Puramente isso. E o resto é o erro. Então, esse conflito, ele nasce exatamente quando eu enxergo uma forma de ver, uma forma de viver, uma forma de fazer, não concordo com ela, e o meu orgulho e a minha vaidade é tanto ao ponto de eu querer interferir na vida do outro, na coletividade do outro. Só que eu tenho uma notícia triste para dar: ninguém muda o outro. Ninguém, rigorosamente ninguém, nem Jesus pode mudar o outro, porque o progresso é uma lei divina e é individual. Porque se ele pudesse mudar, ele quer o nosso bem, ele já teria mudado, certo? Ele disse: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não disse? Por que a gente não é? Hã? Somos imperfeitos. Essa é uma resposta boa. A gente não é porque a gente não quer. A gente não quer. Quando a gente quiser, nós seremos. Tem um amigo que ele fala uma coisa muito legal. Ele diz assim: eu e Jesus fazemos a vontade do Pai que está nos céus. Ele fala, eu e Jesus. Aí eu falei, você e Jesus? Ele é. A diferença é que Jesus faz sempre e eu faço às vezes. Né? Mas eu faço, às vezes eu faço. Né? Eu não sou tão mal assim, às vezes eu faço. Mas não é todo dia. Essa é a diferença. Então, a religião, de modo geral, o que ela deveria fazer? E o objetivo dela é esse: dar os elementos para que as pessoas possam entrar em contato com essa informação, por elas mesmas refletir e buscar o melhor para o outro. Porque eu não conheço nenhuma religião que prega o mal. Todas pregam o bem, só que cada um da sua maneira. Uns mais magicamente, outro mais racionalmente, um mais liturgicamente, outro mais socialmente, mas todas querem o bem das pessoas. Esse é o grande problema nosso. A gente está sempre achando que pode mudar o outro. Às vezes a gente está assistindo uma palestra e a gente acha assim: ai, fulano de tal tinha que ouvir esta palestra. Porque a gente sempre acha que o outro tinha que ouvir. Não sei se ele tinha que ouvir. Eu sei que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Que às vezes a pessoa não quer ouvir. E quando ela não quer ouvir, não adianta. Uma vez tinha um conhecido meu que, lá sempre Natal, né? A gente ia lá para casa, fazia aquelas comilanças todas, não sei o que, e ele estava lá sentado na sala assistindo a vida de Jesus. Aí eu lá, né, preparando gelo, não sei o que, churrasco, e ele lá sentado. Uma hora eu passei, ele estava com um bico desse tamanho. Aí eu falei: o que houve, rapaz? Aí ele: eu não aceito isso. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Olha só o que fizeram com ele.
todo mundo gritando Barrabás. Se eu tivesse lá, eu duvido que eu ia deixar. Duvido que eu ia deixar gritar Barrabás. Falei assim, falei assim, não sei, né? A gente que é reencarnacionista, né? Eu falei, não vou nem falar nada. Não vou falar nada, né? Porque é muito fácil a gente pensar no que o outro fez, porque a gente não tem os motivos que o outro tinha. Se eu voltasse no tempo e tivesse as escolhas para fazer com os conhecimentos que eu tinha na época que eu tinha, eu ia fazer a mesma coisa. Não ia fazer nada diferente. Ia chegar nesse ponto aqui. Claro, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, claro, aí sim, mas aí parece. Aí é fácil, né? Mas o nome disso se chama reencarnação. Né? Você volta, aí você vai ter outra oportunidade, e assim vai. Mas você é que faz. Mas a gente não aceita isso. Você falou uma coisa, né? Aquela pessoa não pode estar aqui, mas às vezes a pessoa está presente, mas só de corpo. Não abre. Sim, claro. É lógico. Sim. Você disse, sim, exatamente. Porque não é interesse dela. Quando for interesse dela, ela vai estar com o olho arregalado, prestando atenção, anotando tudo. Porque chegou aquele momento dela encher. É igual alguém já deve ter passado por isso. A pessoa tem uma dificuldade terrível numa matéria. Aí passa por um professor, não entende nada. Passa por outro, não entende nada. Passa por outro, não entende nada. Aí um dia passa um outro professor, ela entende tudo. Ela fala, esse era o melhor. Esse eu entendi tudo. Sim, mas você esquece que tudo que você passou te ajudou a chegar nesse momento. A gente acha que é aquele professor que te abriu todo o universo. Aquele professor, ele foi um vetor daquele momento, do seu despertar. Mas porque você arrumou elementos para chegar nesse momento. Então a nossa conversão real, ela é no momento em que a gente quer se converter, onde a gente está preparado. Por isso que no doutrina espírita, nós entendemos que não tem como chegar e dizer o que cada um deve fazer. Mas a gente não aceita isso, porque somos bravos, somos terceira ordem, nós somos imperfeitos. A gente acha que nós achamos que temos o poder de controlar o outro, que o outro vai fazer o que eu quero ou não vai fazer. Já percebeu que todas as brigas que nós tivemos com alguém ou que vamos ter foram por dois motivos? Preste atenção no que estou dizendo. Todas as brigas que eu tive com alguém ou que eu vou ter tem dois motivos. Primeiro, ela fez uma coisa que eu não queria que ela fizesse. E o segundo motivo, ela não fez uma coisa que eu queria que ela fizesse. São esses dois motivos. Mas percebe que o móvel da ação não está em mim, está no outro. Ele fez, ele não fez. E aí eu julgo, condeno, me irrito, com todo tipo de desequilíbrio que é possível, e fico mal por uma coisa que não está em mim. Nós passamos de encarnações em encarnações achando que podemos controlar o outro. Olha, não dá ensino para o povo, não faz isso. A gente cria técnicas, né? Cisto de castidade, telefone celular com GPS. Olha, deixa o GPS, eu quero saber aqui onde você está, que eu estou olhando aqui. Você entrou no botequim de não sei, como se isso fosse capaz de controlar alguém. Mas isso ainda é infantilidade nossa, porque o outro vai fazer o que ela quer fazer. Não adianta, relaxa, não adianta. Sabe por quê? Você só faz o que você quer fazer. Por que você acha que o outro vai fazer o que você quer? Eu acho que eu tenho poder de convencimento, né? As mulheres são mais evoluídas nesse ponto, né? Que o homem gosta de dar a última palavra, a mulher, tá bom, não sei o quê, né? Tá bom, a última palavra tem que ser a minha. Oi? Não é? Então, a mulher já aprendeu um pouquinho mais nesse ponto. Algumas, né? Há controvérsia, né?
Claro que não existe a regra absoluta, mas por quê? A gente é assim. Um exemplo, o meu filho, ele tá brincando ali, ele fala assim, olha, tá molhado isso aí, tá molhado, tem sabão, você pode cair. Aí você fala uma vez, fala duas vezes, aí na terceira vez a pessoa cai. Você não disse que estava molhado? Você não disse que ia cair? Ela não percebeu? Então, mas a gente não se contenta. A gente tem que chegar lá. Eu te disse. É o nosso prazer. A gente sente um prazer terrível. Eu te disse. Né? Às vezes quando acontece alguma... bem feito. A pessoa está longe, a gente vai no ônibus até para encontrar com a pessoa. Eu sabia, eu te falei. Porque somos de terceira ordem. Esse prazer que a gente tem de achar que está controlando o outro, é muito forte. É difícil. Claro que a gente não vai sair daqui e falar assim, não, a partir de agora eu vou assistir a palestra do Jorge. O Jorge, que é uma pessoa que já falou sobre isso, ele deve conhecer isso, Isso aí na vida dele é uma beleza. Assim, vai lá na minha família, pergunta lá, Você vai ver que não é. Então, claro que a gente tenta evitar certos conflitos. Um exemplo, no nosso centro, quando tinha almoço, tinha um conflito terrível, parecia até o Congresso Nacional, para escolher o cardápio. Não, tem que ser frango, não sei o que, não, tem que ser carré. E as pessoas se irritavam. Por que você já viu esse filme? Porque somos seres humanos. Não, porque o quiabo tem que ser passado na manteiga, não sei o que. Só falta dizer porque Abraão e Allan Kardec. Só falta isso. E aí eu percebi que eu também, aquela emoção me contagiava. Eu falei assim, peraí, Jorge. Pelo menos isso eu melhorei. Falei assim, qual a diferença? A única coisa que eu não sou muito chegada é cebola, né? Se botar macarrão com cebola, macarrão com cebola eu não gosto. Agora, vai mudar o quê? O que vai mudar? Nada. Percebe como é que a gente faz E às vezes a gente discute e para de falar. O nosso orgulho, o nosso egoísmo é tão grande que a gente deixa de falar. Olha, gente, vamos pintar o centro. Olha, tem que ser azul. Não, azul não, verde. Não, porque azul, aí começa. Eu sou filho, mas são as coisas. O azul é o céu. E não se dá bom. Você quer, olha só. Fala que você quer azul, você gostou do azul. Pô, não precisa ficar justificando. Né? Se me perguntasse, como é que ia pintar aqui? O que vocês acham? Claro! Por quê? Não, por quê? Fala aí. Porque é o melhor, claro, então bota aqui, né? Porque vermelho é o sangue dos mártires e tal. A gente inventa história. Mas o que eu estou querendo trazer? Que às vezes a gente está tão preocupado com o nosso, com o meu orgulho, e esquece, como diria Oswaldo Montenegro, às vezes a gente se encanta mais com a rede do que com o mar. Qual é o objetivo do almoço, gente? O almoço é um almoço de confraternização. Já começou errado. Não é? Aí e a pessoa tá lá e pega o frango e frita, e não sei o que, ninguém me ajuda, e não sei o que, e vai, tá vendo aí, isso aqui dá, eu não sei o que. Não vou fazer nunca mais. Eu fiz aquela beterraba, ninguém comeu, que a gente é nosso, isso é nosso. Fala assim, Jorge, você conhece aqui o meu centro? Não! Isso acontece em todos os lugares. Todos os lugares. Não é só centro espírita, na igreja, em qualquer lugar. Claro que nós somos marqueteiros, todos nós. Se você chegar, como é que é a família espírita? Aí a pessoa, não, a família espírita é uma maravilha, porque não sei o que, DDD, né? Aí depois tu vai lá conhecer a família espírita, é igual de todo mundo. Como é que é a família evangélica? A família evangélica é o amor, não sei o quê, porque a gente era assim, a gente é marqueteiro, a gente gosta disso. Mas no fundo, somos todos iguais. Apenas escolhemos formas diferentes de progredir. Essa é que é a grande questão.
A doutrina espírita, ela traz alguns elementos que não vai nos ajudar. A gente ainda não usa. Um exemplo: estudo, debates. Falar em debate, a gente fica louco. Porque a gente, assim, o outro está falando, eu não estou ouvindo o que o outro está falando, eu estou pensando no que eu posso fazer para convencê-lo. A pessoa acha que debate é para um convencer o outro. O objetivo do debate é que cada um, expondo os seus elementos, amplie a forma de ver dos dois. Mas a gente ainda tem esse negócio de fulano ganhou o debate, não é isso? A gente gosta de quem ganhou, de quem perdeu. A gente tem isso. Mas o debate é por quê? Né? Tem a tese, tem a antítese, cada um fala e o outro contrapõe, e você é realmente, né? Por que você deve pintar de azul? Olha, azul tem um problema, porque o data show, de repente, ele tem a técnica lá, não sei o que. Ah, tá, mas a gente não poderia pintar tudo de azul e aonde tem o data show botar branco? Pode. Ah, então isso não é impedimento. Tá bom. Alguém gostaria de azul? Ah, eu gosto. E você? Ah, pra mim tanto faz, azul, amarelo. Tá. É isso. Qual é a tinta mais barata? É o verde. Vamos comprar o verde, que é mais barato. Ponto. Tem algum impedimento em relação ao verde? Também não. Então pronto, então fica verde. Tá vendo aí? Nós somos assim. Eu estou num grupo de estudo, eu e ela. Aí eu falo assim, não, porque eu acho que Santo Agostinho era mais evoluído do que Lamennais. Aí ela, não acho não. Aí no outro dia, olha, eu acho que beterraba é pior do que cenoura. Ela disse, não acho não. Aí no outro dia eu chego, olha, eu acho que fazer a prece antes de dormir é mais importante. Ela, eu não acho não. Aí eu já, ela não gosta de mim, já percebeu? Tudo que eu falo, ela é contra. O meu santo não bate com o dela. Tem um obsessor. A gente começa a criar monstros na nossa cabeça. Né? E aí quando está no grupo de estudo, você está lá feliz, chegou fulano, já hoje vai dar problema. Né? Vai dar problema, porque tudo que eu falo, né? Eu já vi pessoas discutindo, as pessoas estão falando a mesma coisa, no mesmo objetivo. Não, mas não é isso aqui, porque tem que ser o verde em cima do amarelo, assim. Não, o verde em cima do amarelo, porque não sei o quê. E eles estão ali. No final, gente, vocês estão falando a mesma coisa. Então, nas famílias é a mesma coisa. Nós somos unidos nas famílias por afinidades. De modo geral, acontece que às vezes temos as nossas antipatias do passado, mas os espíritos já dizem, grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje é culpa das nossas formas de agir. Então eu tenho que parar. Aí é ser econômico. O que vale a pena falar? Percebe? O que vale a pena dizer? Será que vai valer a pena? Fulano de tal, eu falei, olha, não faz esse plano aí dessa operadora porque eu não sei o que. A pessoa vai e faz. Ela não ouviu você dizer? Essa pessoa sabe o que é o bem e o mal? Sabe. Sabe o que é o certo e o errado? Sabe. Ela não fez? Ela não deu errado? Ela não percebeu que deu errado? Acabou o problema. Se ela quiser, pela vontade dela chegar e disse, nossa, você estava certo, é o direito dela. Agora, e se ela não quiser? É o direito dela. Agora, você ficar aborrecido, feliz ou triste, é uma escolha sua. Rigorosamente sua. A nossa felicidade passa sempre pelas nossas escolhas. Sempre. Eu escolho sofrer. E quem escolhe sofrer, acha motivo em todo lugar para sofrer. Porque ela quer sofrer, gente. Aí vai sofrer com o filho, vai sofrer com o marido, vai sofrer com isso, vai sofrer, né? Eu conversando com a minha esposa, não, porque a tábua do vaso tem que ficar arriada. Mas eu concordo. Sim. Mas eu perguntei, mas qual é a lei universal que disse que a tábua do vaso
tem que ficar arriada. Não, mas porque quando eu fui sentado, estava levantado e eu quase caí dentro do vaso. Eu falei, olha, então, você não quase caiu dentro do vaso por minha culpa. Você quase caiu dentro do vaso porque antes de sentar no vaso você não olhou. Da mesma forma, quando eu estou andando na rua e tropeço num galho de árvore ou numa raiz e caio, falo assim, esse Eduardo Paz é um canalha, não sei o quê, o vizinho não cuida de... Mas a gente pode botar a culpa em todo mundo, podemos, mas a culpa é de quem? Você tropeçou porque você não olhou. Se você olhar, você não tropeça. Hã? Não é? Então, o problema é que a gente, como é marqueteiro, a gente gosta de fazer propaganda. Olha, gente, eu arrumei a casa, hein? Ó, eu fiz isso, hein? Eu fiz aquilo, hein? Olha o nosso ego gritando aí, né? Eu sofri muito com esse negócio de, olha, limpou a casa, agora você não pode, tem que entrar com pantufa, não sei, né? E engraçado que isso é tão forte em mim, que quando eu estou em prédio público e a pessoa está limpando, às vezes eu fico com medo de passar assim, né? É sério, falando sério, sim, eu fico, né? Cara, uma pessoa acabou de passar o pano, e agora? Como é que eu faço? Né? Eu vou na pontinha do pé, né? Porque às vezes a gente traumatiza o outro, né? É sério, né? Fala assim, eu vou ganhar uma bronca aqui do rapaz que está limpando, né? E se bobear, ganha mesmo, dependendo de quem for, né? Então, eu penso assim, se eu chego no vaso e está abaixado, eu levanto. Se eu for sentar, se está em pé, eu abaixo. Se eu cheguei em casa, no meio da sala, tem alguma coisa no chão, eu pego e boto no lugar. Se não tiver, eu passo. E aí? E acabou a história. Acabou a história. Mas aí você acaba de limpar e o rapaz vem com baixo, cheio de lama e sapato. Não, mas aí não. De novo. Mas aí já é um abuso da pessoa também, de você chegar e falar assim, olha, existe a lei de sociedade, né? Mesma coisa, eu chego aqui, olha só, o espiritismo não tem ritual, não tem liturgia, não se preocupa com essas coisas. Quer saber, hoje eu vou fazer minha palestra de sunguinha de crochê. A pessoa hoje, ó, tudo bem que não tem, mas pô, pensa assim, né? Por favor, né? Olha o decoro, né? Então tem que, olha, se você, a pessoa não percebeu que ela está faltando com respeito com o trabalho do outro. Então, mas aí tem que conversar. Tem que conversar. Mas conversar não resolve, levei para uma mesa do psiquiatra. Você entendeu? Vai ficar mais traumatizado. Vai, sim. Então, esse é mas aí vem o desapego. Peraí, olha só. Foi esse príncipe que entrou em minha vida, ok? O príncipe, esse príncipe que pisa com lama. O que eu faço? Né? Eu posso bater nele, eu posso limpar, posso conversar. Ou posso botar ele para limpar. Então, eu tenho que conversar. Todas as situações, eu tenho que ver qual é a melhor situação possível. Agora, tem todas elas, eu tenho que buscar uma forma de solucionar o problema. Agora, eu não posso olha só, ficar com raiva, porque tem uma marca de pé igual a lua, lá naquela marca de pé da lua, no meio da sala, é uma escolha sua. Você pode... Tá dormindo ali? É a casa inteira. Então, olha, presta atenção. Eu não fiz, eu vou profissional, vou explicar sobre a errada. Tá vendo que karma é um problema? Profissional. Sim, mas sim, isso é importante que você está falando, porque realmente, dependendo da dificuldade, um profissional é de suma importância. Às vezes a gente tem dificuldades que a gente não consegue lidar, e o profissional está ali para nos ajudar. Você tem que tentar desapegar, você tem que fazer tudo, só que o outro que você escolheu para conviver não te respeita o suficiente.
né? Então você tem que fazer o que é possível para não minimizar isso. Isso é, não supervalorizar. Não supervaloriza. Tenta minimizar. Claro que você não pode ferir a sua dignidade, é lógico. Busca ajuda, né? E o diálogo, não tem jeito. O né? psiquiatra perguntou pra ele, a gente já pediu, não conversou com ele, por que você não disse que ama ela, tá casado com ela, por que você continua fazendo isso? Ele ficou... Então, eu não consigo, né? É igual aquela história do elefante, tá? É igual a história do elefante e do escorpião, né? Vocês conhecem essa história, né? Tava pegando fogo na floresta, o fogo tava vindo e tinha um rio aqui. E aí o elefante ia atravessar correndo. Aí o escorpião, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá pegando fogo. Aí o elefante, é ruim, você vai me picar. Eu disse, não, eu tô morrendo, por favor, me ajuda. Não, você vai me picar, o fogo já tá chegando aqui. Aí o elefante, tá bom, sobe aí. Aí ele subiu, tá lá, né? No meio do rio, o que aconteceu? O escorpião picou. Ele falou, cara, nós vamos morrer nós dois. Ele falou, é a minha natureza, o que eu posso fazer? E é interessante porque assim, o tempo do outro é o tempo do outro. Infelizmente, não há regra, não tem uma fórmula. Jorge, você faz assim, bota um vermelhinho de não sei da onde. Não existe. Bota o cravo da Índia em tal lugar. Esse pensamento mágico de achar que vai mudar o outro, não existe. O outro só muda quando ele quer mudar. Você é que vai saber o quanto você pode ceder, o quanto você pode crescer nesse momento e o quanto você pode lutar. E buscar sempre dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Ele ficou chateado. Sim, claro, é lógico. Na nossa vida pessoal, Sim, profissional. sim. Disse, mas eu não queria brigar com você. Eu fiz isso para não brigar. Sim, claro. Você está buscando os meios. E a pessoa percebe. Quando a gente faz o que é certo, a pessoa percebe. Ela pode não admitir, mas ela pode ser o seu inimigo. Ele sabe. Olha, eu não gosto de fulano, mas não fala isso não, porque eu sei que ele não faz isso não. A pessoa sabe. Então, no momento dela, ela vai desabrochar. É isso que acontece nas chamadas evangelização. Você passa 10 anos para a criança, uma boa, a prática do bem. Um dia tu encontra a pessoa metendo o pé na chácara. Ué, mas é aquilo tudo. Não sei, a semente está lá. Um dia vai desabrochar. Mas tinha que ser depois do livro tal do Ege. Aí ela tinha, não tem isso. Se fosse assim, né? A gente recua, Jesus prega na montanha e acabou. Foi assim? Não foi. Então tá aí. É assim, gente. Infelizmente, não tem receita de bolo. Tem sim a receita da felicidade. E o Livro dos Espíritos define: a felicidade na terra consiste na posse do necessário, na fé do futuro e na consciência tranquila. Essa é a felicidade que a gente pode ter. Acabou. Eu posso sair agora ali, meu carro foi roubado. Jorge, mas você estava falando, você está na terra, meu amigo. Ué, tem ladrão na terra? Tem, então por que seu carro não pode ser roubado? Oi. Repete, por favor. A felicidade, está lá no Livro dos Espíritos. A felicidade consiste na posse do necessário, na fé no futuro e na consciência tranquila. Então, por quê? Aí daria um outro estudo, né? Infelizmente, mas a consciência tranquila é porque você fez o que era certo. Você sabe que você fez o que era certo. A fé no futuro é porque você sabe, porque você, dentro de você, que ele vai mudar. E a minha felicidade não depende dele, depende de mim. E a posse do necessário, porque às vezes a gente está brigando por coisas, né? Aquela lama dali não é minha. Ela não me pertence. E que Deus nos abençoe, tá? Porque nós estamos na terra, então nós precisamos. E que Jesus nos inspire, e nosso bom benfeitor está a todo momento para nos inspirar, desde que a gente queira ouvir. Muito obrigado.